Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 9: Vivendo dentro do orçamento. Há um provérbio norte-americano que afirma mais ou menos assim: é melhor dizer para o seu dinheiro aonde ele deve ir do que depois ficar se perguntando aonde é que ele foi. De fato, se não estabelecermos destinos e limites para nossos gastos, nem definirmos uma quantia regular a ser poupada mês a mês, na prática, estaremos assumindo uma postura desgovernada quanto ao rumo das nossas finanças. Por isso, o orçamento é uma ferramenta tão essencial no propósito de planejar e coordenar o uso do dinheiro. Conforme vimos no capítulo anterior, concluído o orçamento, obtemos um saldo que pode ser positivo quando há mais dinheiro entrando do que saindo, zero quando as entradas e as saídas empatam, ou negativo quando há mais dinheiro saindo do que entrando. A partir dessa conclusão básica, pode ser que você se veja numa realidade financeira distante daquela que considera ideal e suponha que a solução para seus problemas seja então ganhar mais. A Bíblia, porém, diz o seguinte: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Provérbios 21, versículo 20, nova tradução na linguagem de hoje. Perceba que, de acordo com o texto que acabamos de ler, finanças equilibradas não têm que ver com quanto ganhamos, mas com quanto gastamos. Quer ganhemos muito ou pouco, sempre temos a opção de viver dentro dos limites da nossa renda, e isso depende de ter sensatez. A Bíblia não diz: o homem endinheirado tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. É o homem sensato que alcança essa proeza. No equilíbrio das finanças, portanto, ter sabedoria pesa mais que ter dinheiro. É claro que existem, infelizmente, situações de pobreza severa, em que a renda não é suficiente sequer para suprir as necessidades mais essenciais. Nesses casos extremos, obviamente, não faz sentido falar sobre viver abaixo da renda. O que a pessoa precisa é ser socorrida e amparada financeiramente, conforme a sua necessidade. Deuteronômio 15, versículo 8. Ressalvada essa exceção, para todos os demais casos se aplica o conselho implícito no texto de Provérbios 21, versículo 20. Gaste menos do que se ganha. Isso é básico, tanto no processo de equilibrar as finanças, como na construção da riqueza e da fartura. Afinal, quem consome toda a renda não tem sobra nenhuma para investir ou multiplicar. Adote um padrão de vida coerente. Só existe uma forma de gastar menos do que ganhamos, adotando um padrão de vida coerente, num patamar abaixo daquele que nossa renda seria capaz de manter. O padrão de vida de uma pessoa ou família é uma composição de escolhas que tem a ver com o estilo de moradia, vestimenta, alimentação, entretenimento, lazer, dentre outros aspectos. Cada escolha traz consigo um custo correspondente. Por exemplo, imagine alguém que trabalha fora e não consegue sair e voltar a tempo de comer em casa, na hora do almoço. Restam-lhe então as seguintes alternativas: A. Levar consigo sua marmita, ou B. Comer num restaurante próximo do seu local de trabalho. Quaisquer dessas opções têm um custo, sendo a marmita, em geral, a alternativa mais econômica. Agora suponha que essa mesma pessoa more num bairro de periferia e esteja muito insatisfeita com o tempo que leva para se locomover de casa até o trabalho e vice-versa. Por isso, ela avalia se mudar com a família para uma região mais central, a fim de ficar mais perto do trabalho. Uma mudança desse porte, porém, faria aumentar uma série de despesas além do custo de moradia em si. Mercado, feira, padaria, farmácia, salão de beleza, escola, lazer, serviços de manutenção e limpeza são apenas alguns exemplos de coisas
que tendem a encarecer na medida em que nos distanciamos da periferia em direção ao centro. Perceba que uma simples escolha como onde morar traz consigo diversos impactos no orçamento. Em suma, padrão de vida é um conjunto de escolhas que fazemos. Os custos correspondentes serão reproduzidos no nosso orçamento, seja em uma conta específica, como no exemplo da refeição, ou em várias contas interligadas, como no exemplo da moradia. Seja econômico. Sendo assim, para gastar menos do que ganhamos, devemos, antes de tudo, fazer escolhas econômicas. Ser econômico, de acordo com a Bíblia, não é ser mesquinho, pão duro, nem mão de vaca, como se diz no popular. Repare no texto que diz: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Provérbios 12, versículo 27, Nova Versão Internacional. Em outras palavras, ainda que a caça seja farta, se aquele que a conquistou for preguiçoso, a ponto de deixá-la estragar, ela irá toda para o lixo. A primeira lição que aprendemos nesse texto, portanto, é que ser econômico é o contrário de ser preguiçoso. Ser econômico também é dar valor aos bens, não no sentido de apegar-se a eles, mas sim de tirar o máximo proveito deles, levando em conta cada centavo ganho. Nada, absolutamente nada deve ser desperdiçado. Transportando para a nossa realidade de hoje, afinal, creio que você não está com uma caça em cima da pia neste momento. Isso significa adotar atitudes de consumo inteligente. 5 sugestões de como fazer isso na prática ao consumir os seguintes itens: roupas, calçados e acessórios. Comprar peças de boa qualidade e que sigam uma linha atemporal, que não saia de moda. Cuidar para conservá-las sempre limpas e em bom estado, a fim de que possam durar por muito tempo. Móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Zelar para que sejam manuseados, limpos e mantidos de modo adequado. Assim serão úteis por vários anos. Ensinar os filhos a fazer o mesmo com seus brinquedos e pertences. Automóveis. Fazer o uso correto, bem como manter a limpeza e efetuar as revisões periódicas, favorecendo assim o bom desempenho por muitos anos. Moradia. Não importa se própria ou alugada, cuidar para mantê-la sempre em ordem, limpa e bem conservada, evitando, assim, reparos dispendiosos. Alimentos. Comprar bons ingredientes e preparar refeições simples, saborosas e saudáveis em quantidade suficiente para não faltar nem sobrar. Se sobrar, inventar receitas que permitam aproveitar as sobras, a fim de que nada seja desperdiçado. Resumindo, padrão de vida coerente, escolhas econômicas, consumo inteligente. Perceba que gastar menos do que ganha vai muito além de fazer sobrar dinheiro no fim do mês. Por fim, você poderá desfrutar de um dos resultados mais palpáveis de uma gestão financeira sensata, que é, sem sombra de dúvidas, a satisfação de ver dinheiro sobrando. E esse dinheiro, que antes era perdido em desperdícios e usos sem sentido, agora pode e deve ser empregado para fins mais elevados, seja para promover a causa de Deus, ou para socorrer ao próximo em necessidade, ou mesmo para cuidar do nosso eu do futuro. Invista no eu do futuro. Por falar em eu do futuro, imagine que você, com uns poucos e pequenos ajustes em suas escolhas, consiga uma economia de apenas R$10 por mês. É muito pouco. Você pode pensar, veja quanto isso valerá se você tiver a disciplina de aplicar R$10 todos os meses, supondo uma taxa de remuneração 7% ao ano, 0,57% ao mês. Leitura da planilha. Coluna 1, tempo. Coluna 2, depósitos de R$10 por mês. Em 10 anos,
R$ 1.710,52. Em 20 anos, R$ 5.075,36. Em 30 anos, R$ 11.694,53. Em 40 anos, R$ 24.715,42. Em 50 anos, R$ 50.329,49. A taxa de juros de 7% ao ano, 0,57% ao mês. Nesse exemplo, ao final de 10 anos, depois de 120 depósitos de R$ 10, R$ 1.200 no total, você terá acumulado R$ 1.710,52. A diferença, R$ 510,52, corresponde aos juros que foram incorporados à sua aplicação ao longo do tempo. Se você não cair na tentação de resgatar esse valor, pelo contrário, continuar depositando os mesmos R$ 10 a cada mês, com o passar do tempo, verá seu investimento crescer ainda mais. E melhor ainda, se você conseguir elevar seu esforço mensal de poupança para 5, 10, 20 vezes R$ 10, o seu resultado ao final aumentará na mesma proporção, conforme podemos conferir a seguir. Leitura da planilha. R$ 50 por mês. Em 10 anos, R$ 8.552,59. Em 20 anos, R$ 25.376,82. Em 30 anos, R$ 58.472,63. Em 40 anos, R$ 123.577,10. Em 50 anos, R$ 251.647,45. R$ 100 por mês. Em 10 anos, R$ 17.105,17. Em 20 anos, R$ 50.753,64. Em 30 anos, R$ 116.945,26. Em 40 anos, R$ 247.154,20. Em 50 anos, R$ 503.294,89. R$ 200 por mês. Em 10 anos, R$ 34.210,35. Em 20 anos, R$ 101.507,28. Em 30 anos, R$ 233.890,52. Em 40 anos, R$ 494.308,40. Em 50 anos, R$ 1.6.589,79. Viver dentro do orçamento, portanto, não é uma prática com efeitos restritos ao presente, posto que produz reflexos na nossa capacidade de poupar e investir. Isso afeta diretamente o nosso bem-estar financeiro a longo prazo. Lembre-se, a riqueza que se ganha depressa diminui depressa, mas a que se junta aos poucos torna-se grande. Provérbios 13, versículo 11. Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.